Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para indicar para você 3 livros que ajudaram muito na construção da minha mentalidade, me ajudaram muito na hora de investir. São 3 livros simples, fáceis de ler e são livros maravilhosos. Eu tenho certeza que se você aí se debruçar sobre eles e estudar, você vai conseguir ter muito sucesso e vai conseguir investir com muito mais sabedoria, com muito mais qualidade, tá certo, pessoal? Por que é interessante isso? Porque os livros fazem a gente pensar e fazem a gente captar as ideias. Eles são legais, eu prefiro até os livros físicos do que digital, mas aí é a preferência de cada um, porque o livro físico eu risco, eu anoto, eu coloco post-it e eu gosto de anotar, gosto de revisar. Todo ano eu leio esses 3 livros porque eles acrescentam muito, eles me dão muitas ideias e fazem com que eu cresça aí financeiramente. Então, vamos começar aí pelo primeiro livro. Segredos da Mente Milionária, ele traz um livro sobre mentalidade. E a parte do equilíbrio emocional, pouca gente fala disso, é talvez mais importante do que você efetivamente saber investir. Por quê? Porque o gráfico da bolsa, a bolsa não anda num crescente sempre, ele tem altos e tem baixos, né? Como a gente investe no longo prazo, então a gente também tem que essencialmente ter uma mentalidade, um emocional muito forte para você saber se comportar nos momentos difíceis. Então esse livro ele fala bastante dessa parte mental, de como você precisa se organizar, ele te dá muitos insights legais sobre investimentos e sobre como funciona uma mente diferente, né, que é uma mente bilionária, porque muitas vezes a gente traz até dos nossos pais, do nosso ensinamento, da nossa criação, uma mente escassa. O brasileiro tem muito isso. Ele não sabe como lidar com o dinheiro, como administrar o dinheiro, e muito dessa parte de lidar, multiplicar esse dinheiro, vem da questão da mentalidade, de como você lida com essa mentalidade. Então esse livro é fantástico, é um livro maravilhoso. Eu vou até aí dizer para vocês que quando eu comecei o seguinte, eu tenho um hábito toda noite, quando eu vou me deitar, eu pego aí 1 horinha e pego meu livro, coloco só uma luz lá do abajur e vou lendo. Então crie o hábito, quando você for se deitar, ao invés de pegar o celular, leia aí 3, 5 páginas, você vai ver que você vai começando a criar esse hábito e depois você vai deslanchar. E vai valer muito a pena porque vai fazer você crescer demais, vai te dar um conhecimento maravilhoso, tá certo? O segundo livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia também é um livro simples, um livro fininho e ele é fantástico. Por quê? É uma historinha simples de um homem, o mais rico da Babilônia, né, como diz o título do livro, e ele é procurado por 2 outros homens que não conseguem ganhar dinheiro, eles ficam ali só trabalhando e pagando contas e não saem daquela escassez, e eles vão procurá-lo para que ele ensine-os a como ganhar dinheiro, como eles fazem para prosperar, para conseguir mudar de vida. E ele vai dando lições simples, vai contando coisas da vida dele, experiências e transmitindo para você como é simples você conseguir aí captar essas histórias, captar como ele fez isso, né? Esses ensinamentos dele. É maravilhoso o livro, muito fácil de ler, você lê ele rapidinho e também um livro muito bom. Então recomendo muito O Homem Mais Rico da Babilônia. O terceiro livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que também é um livro muito interessante, uma história tranquila também de se compreender, de ler, um livro fácil, um livro gostoso de ler, que mostra o Robert Kiyosaki, a história dele, que como o pai dele era um professor e não tinha sabedoria para lidar com dinheiro, ele foi buscar o seu segundo pai, por isso o título do livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse pai rico era o pai do melhor amigo dele e que era um empresário que tinha muito dinheiro, então eles foram buscar, ele e o amigo foram procurar esse pai do amigo para ele ensiná-los como eles criavam riqueza, como é que eles mudariam de mentalidade para poder enriquecer. E também a história vai se desenrolando nas experiências que ele teve e que tornou hoje num grande empresário, além de um grande escritor. Robert Kiyosaki, para quem não sabe, é um dos mentores aí, consultores. Ele hoje tem uma fama mundial e é um dos caras mais requisitados em termos de dinheiro, em termos de patrimônio.
Então ele vai mostrando as diferenças, né, entre esse pai rico e esse pai pobre, a mentalidade dos dois, como funcionava e como ele foi aprendendo com o pai rico a mudar o seu mindset, né, o seu pensamento aí com relação às finanças e no que ele foi se transformando depois que ele aprendeu com o pai rico. Então, um livro muito interessante também, um livro que abre a mente da gente, que mostra muita coisa, ensina muita coisa, e um livro que é relativamente tranquilo de ler. Dos 3 livros, eu sugiro que você comece com O Homem Mais Rico da Babilônia, depois Pai Rico, Pai Pobre, e por último, Os Segredos da Mente Milionária. Porque Os Segredos da Mente Milionária é um livro um pouco mais denso, até porque ele não tem uma historinha centralizada e fácil como os outros dois. Ele é um livro um pouco mais complicadinho, você tem que parar ali para entender, raciocinar, mas vale muito a pena. Os 3 livros juntos, eles vão fazer aí uma explosão na sua cabeça e você vai ver que você vai ter muito mais condições para poder investir melhor, para poder trabalhar o seu dinheiro melhor e para poder chegar aonde você quer na sua liberdade financeira, tá certo? Eu, como eu disse, leio esses 3 livros pelo menos uma vez por ano, né? Todo ano eu acabo revisitando lá, então é muito interessante porque cada vez você tem insights diferentes, você tem aprendizados diferentes. Recomendo muito que vocês leiam. São 3 livros em um ano, não é muita coisa. Então pegue aí, estabeleça, coloque na sua rotina, crie esse hábito, né? E aí você vai ver que vai facilitar muito, ajuda muito. Hoje, essa é a recomendação que eu tenho. Eu trouxe esses 3 livros que me ajudaram. Eles foram fundamentais para eu desenvolver hoje a inteligência emocional e a tranquilidade, o conhecimento até de mercado, a forma de encarar a questão das ações e da Bolsa de Valores que eu tenho hoje. E é por isso que eu sou muito melhor hoje como investidor do que eu era há 3, 4, 5 anos atrás. Então, se você puder, não deixe de ler. São livros tranquilos. Pai Rico, Pai Pobre custa em torno de uns R$70. O Homem Mais Rico da Babilônia é R$30, se eu não me engano. E Os Segredos da Mente Milionária também está por aí. R$67, R$68. Vale muito a pena. Então, se você tiver aí cada 2, 3 meses, reserve um dinheirinho para poder investir nesse conhecimento, porque vale muito a pena, tá ok? Bom, hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se esse vídeo te ajudou e você achou interessante, eu peço para que você deixe o like, compartilhe, tá certo? E inscreva-se no nosso canal, que nós temos muito conteúdo bom e gratuito para vocês. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Até a próxima.